De volta com o nosso Marcelo Silva Entrevista aqui no estúdio, recebendo a Leonela Berigo, professora, facilitadora, e que às quartas-feiras tem vindo falar com todos nós sobre autoconhecimento, meditação, inteligência emocional. Como vai, Leonela? Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Marcelo, prazer estar aqui novamente com você, com a Janete. Pois é. Muito obrigada. Você dizia, Janete é muito gente boa. Muito. Só faltou hoje deixar um pouco de sucos com frutas da época para os nossos convidados. Pois é. Não tem, tá perdoada, não tá, Leonela? Com certeza. Olha, é possível ter uma inteligência emocional? Marcelo, nossa, a inteligência emocional, antigamente eu brigava com esse termo, porque na hora da emoção, como que a gente vai ter uma inteligência? Vamos pensar, um pitbull vem te atacar. O que acontece no momento? Fisicamente, teu cérebro, ou o cérebro de nós humanos, dispara aí uma série de efeitos em cascata, em que hormônios são disparados como cortisol, e aí as pupilas vão dilatar, o coração vai bater mais forte, o sangue vai para os músculos, né? Pra gente o quê? Enfrentar ou fugir. Correr. Sim, e a história do cagar de medo é isso, porque se estiver pronto, já era, sabe, Marcelo? E aí, então, Leonela? Inteligência emocional é algo complexo. Mas cada situação provoca uma reação. Perfeito. Porque como é que seria a inteligência emocional, ou como é que a gente poderia lidar com a inteligência emocional, caso você ficasse sabendo de uma hora para outra que ganhou na loteria? Pois é. Existe uma ferramenta feita por Stephen Covey, ele que fala sobre isso. E ele fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E é baseado na inteligência emocional. Uhum. O pare e pense. E entre o pare e pense, um tempo necessário para que você entre no eixo, para que você sinta aquela emoção e responda com a tal da inteligência emocional. E esse tempo é de cada um. De cada um. Porque se você estiver em cima daquilo, ou de muito... Peça alguém em casamento muito feliz com alguma coisa, ou muito... Você entende? Decisões com muita alegria ou com muita conte tristeza. Até 10 é imprescindível nas decisões, Às Leonela? Às vezes, não só até 10. É mesmo? Até 100. Pois é. Mas se você estiver diante de um pitbull, contar até 100 vai demorar um pouco, hein? Pois é, essa é a questão. Nós somos Homo sapiens, sabemos que sabemos, certo? Só que nós estamos na natureza de maneira diferente dos outros animais. Entendi. Porque nós conseguimos nos adaptar. Criamos o ar-condicionado para a gente se refrescar, então criamos energia elétrica, tudo. E nós somos racionais. Sim, racionais. Mas a gente tem aqui o frontal que toma decisão. A partir dos 21 anos de idade, o pré-frontal está formado. E ele vai estar em formação, assim, vai estar em neuroplasticidade para o resto da vida. Ou seja, isso aqui vai tomar a nossa decisão. Quando a gente traz para cá, Marcelo, e não para cá, para trás, quando a gente está aqui atrás, a gente está pensando só reativo, só reagindo. Quando a gente traz para cima, para cá, a gente está pensando a respeito do que está acontecendo. Então, numa discussão, sei lá, com a esposa, o ideal, ou com o marido, o ideal peraí, deixa eu terminar, deixa eu lavar uma louça e depois responder, deixa eu dormir, amanhã eu vejo o que eu faço. Porque assim, longe, quanto mais longe, e eu tenho que comprovar que isso é real, quanto mais longe daquela emoção do momento, porque uma coisa é emoção, outra é sentimento, tá? Quando você vê um pitbull, qual é a emoção? Medo. Pavor, vontade de sair correndo. Pois é. Quando a gente nomeia, já é um sentimento. A emoção é aquela cascata, né, de cortisol que faz com que a gente sinta tudo aquilo no corpo, bater forte do coração. Emoção é um sentimento bom ou nem sempre? Tem vários tipos de emoções. Entendi. No corpo, os hormônios trabalham... Somos duais, né? Roberto Carlos diz isso numa música, que ele fala, olha, se chorei ou se sorri, quer dizer, independente do momento, ou bom ou ruim, o importante é que emoções
Eu vivi. Pois é. Mas é isso mesmo. Então existe a boa emoção e a emoção não é tão boa assim. E assim, sempre entender que está a serviço de alguma coisa. Agora, professora, onde é que eu aprendo ou como é que eu consigo desenvolver a minha inteligência emocional, se é que todos nós temos e precisamos só desenvolvê-la? Ou temos que aprender? Todos nós temos e podemos, porque é pela intuição, né, Marcelo? Por exemplo, a gente sabe quando a gente está agindo de uma maneira... Tanto é que a gente se arrepende, a gente sente a tal da culpa, daí a gente vibra baixo. Quando a gente trata alguém que nos ama de uma maneira... Por exemplo, quantas vezes, né? Tivemos um dia complicado no trabalho, e aí com um filho, ou realmente com um marido ou uma esposa, você vai tratar de uma maneira, né, que não devia, vai descontar, abre aspas, uma pessoa que... Né? Então, nós sabemos o que seria. O que é inteligência emocional? O autoconhecimento também, que ajuda muito. Se arrepender faz parte da inteligência emocional? Com toda certeza, mas isso é consciência, é expansão de consciência. Eu penso, eu sinto que eu me arrependi, o que eu vou fazer com isso? Eu vou transformar aquilo em algo que vai ficar acomodado dentro de mim, acomodado com o outro. Entendi. Porque eu estando bem e, por exemplo, convivendo com alguém, né, no caso, marido, esposa, filhos, enfim, a família, eu percebendo que a minha vitória pessoal, que é o meu autoconhecimento, também está trazendo algum benefício, não só para mim, mas para o outro. Então, eu me arrependo e falo, poxa, o que eu vou fazer com esse arrependimento? Ficar aqui sentindo... Porque o orgulho aí vem, né? De ficar ali sentindo calado. Como eu posso pedir disso? Olha, sinto muito. Naquele momento, foi isso que eu fiz. Entendi. Senti que não foi legal. Eu gostaria de fazer diferente. Você consegue me perdoar ou entenda que eu faria diferente? E realmente fazer, né? E realmente fazer. Colocar em prática. Colocar em prática. Pois é. E para a gente desenvolver isso, você está vivendo algum momento ou, olha, não estou com sede, mas vou tomar água. Pode ser assim, não? Marcelo, todo tempo nós estamos com coisas a serviço da inteligência emocional. Caso aconteça alguma pane aqui, alguma coisa, você vai falar assim, mas como que eu vou resolver isso? Sabe? Na energia elétrica, caiu e voltou. Como que você faz isso? Entendi. Com que, vamos dizer assim, não só habilidade emocional, mas como a sua habilidade emocional te dá suporte para você viver as situações da vida. Entendi. Tá com prazo para cumprir. Logo, logo vimos bonecas lindas aqui, viu, gente? Tá maravilhoso. E, por exemplo, tá lá com prazo para cumprir, umas bonecas maravilhosas. A entrega das bonecas. Sim, a entrega das bonecas. Como é que vai ser? Se tá bem curtinho, porque aconteceu algum imprevisto. Depois, até se ela puder, quando ela chegar a falar a respeito disso. É isso. Inteligência emocional é isso. É viver o seu propósito. E enquanto vive o seu propósito, você vive o seu. Vocês... Já falei, né? Sim. Se comunica super bem e tal. Mas tem desafios. E saber lidar com os desafios, né, Brunella? Saber. Porque assim, adianta você... Olha, diante de uma pane aqui, eu sair gritando aí na rua, vai resolver a pane aqui? Mas então, você sabe... inteligência emocional é administrar isso, não? Sim, mas você sabe que tem gente que realmente na hora desespera. E tá tudo bem. Porque não são inteligentes emocionais? Na verdade, porque ainda... Tem algumas pessoas, tem alguns de nós... que se negam a enxergar aquilo que as situações e circunstâncias trazem. E o que acontece? Aquilo que vem para a nossa vida e que não nos ensina nada, volta a acontecer. E volta a acontecer. Isso significa que a gente se autoconhece ou que a gente não se autoconhece? Quando a gente se autoconhece, Marcelo, a gente vive uma vida de... Não é que sem conflito, é impossível, né? Viver na Terra sem conflito. Mas a gente vive uma vida de mais serenidade. Administra melhor as situações adversas, é assim? Exato. Por exemplo, não que você não vá chorar, é um mecanismo, inclusive, fisiológico. Segunda-feira, por exemplo, eu usei desse mecanismo. Então, assim, eu falei, nossa, neste momento eu preciso, não me interessa se tem gente, mas não é... Desci a lágrima e tal, tá tudo bem. Eu tô tirando a pressão que existe aqui hormonal agora, a nível físico, e vou... fazendo a respiração e soltando e colocando os meus batimentos cardíacos no lugar, entendendo... Meditando. Exatamente, entendendo que a situação pede de mim resiliência, paciência, outras habilidades que às vezes eu não tenho no momento. Porque, assim, é necessário humildade também, para entender que a gente não tem
habilidade de ter, né, vamos dizer assim... Esse poder... essa competência de lidar com o outro. É. Conviver com o outro é desafiador. Não é fácil. É desafiador. É preciso autoconhecimento, é preciso meditação, é preciso inteligência emocional o tempo todo. Sim, porque sim. é no trânsito, é na rua, é na fila, é no banco, sabe? Aqui, as coisas que você noticia, eu vi, você respira fundo e tal. Porque cada um de nós pensa... Não tem como não se envolver com uma notícia. Não tem como não se indignar com o que a gente vê. Agora, é importante que a gente, né, saia de uma situação política, que às vezes não é agradável, mas entra com uma situação de autoconhecimento que é bom para todos. Daqui a pouco eu vou falar de artesanato, que é bom também, sabe assim? E aí você transita por todos os assuntos de uma maneira tranquila. Leve. Eu posso dizer que eu estou usando um pouco da minha inteligência emocional, sendo assim ou Com não? toda certeza. Que bom. Com toda certeza. Palavras da Leonela, que entende do assunto. Você trouxe aqui um detox emocional. Não sei se as pessoas conseguem ver, mas aqui tem o que, Leonela? Me explica. Por gentileza. É um livro isso? Sim, esses são 100 perguntas para desintoxicar o nosso cérebro. Eu gostei da contracapa disso. Pode ir, Né? se quiser dar uma Tem um lida. texto aqui na contracapa que diz o seguinte: ó, todo dia seu cérebro é exposto a inúmeros estímulos. Chega uma hora em que a sua cabeça está com tanta coisa que começa a ficar difícil se concentrar, tomar decisões, fazer boas escolhas e até descansar. Baseado nisso, tem esse livro, né, que tem perguntas práticas para desenvolver habilidades, para se desconectar dos problemas e se conectar às soluções, desintoxicando a mente, melhorando a sua inteligência emocional e promovendo uma verdadeira transformação na sua vida. É simples assim, Leonela? Simples não, mas se nós estivermos, tudo é hábito, sabe? É possível, é? Se a gente estiver habituado a enxergar a resolução das coisas. Lembra da gratidão que eu falei semana passada? Lembro. Que libera aí hormônios como ocitocina, dopamina. Então, eles vão, na verdade... E ocitocina e dopamina é interessante. Quanto mais a gente libera, mais a gente vai se sentindo confortável. Citocina e dopamina. Ocitocina e a ocitocina... A ocitocina. É o hormônio que a mulher ela libera quando ela vai amamentar. Entendi. Então, é o hormônio do amor. Aquele amor que a mulher tem na amamentação. Ocitocina. E tal, sim. Hormônio do amor. Aquele primeiro amor que você sente quando pega o bebê no colo Sei, para amamentar, sei, tal, sei. etc. É ocitocina. Então, olha só, um homem pode liberar ocitocina como? Gratidão, mas é uma gratidão sincera, sabe? Extremamente sincera. É preciso ser sincero. E aí as cartas? Ou o livro? Então, ou as perguntas? Essa questão das cartas do livro são perguntas, né? E aí o que eu acho interessante? Cada dia ou cada momento, 3 vezes ao dia, quantas vezes você quiser, pegar uma cartinha a hora que você estiver estressadinho ou alguma coisa, né? Você vai achar uma pergunta. Aleatoriamente pegar uma pergunta e começar a entender que é melhor olhar para a resolução e não para o obstáculo em si. Entendi. Posso te fazer uma? Vai mudar a sistemática do programa, porque quem pergunta sou eu, mas se você quiser perguntar, não tem problema nenhum. Você gosta de perguntar? Isso aí é quebra de paradigma, é expansão de consciência. Tá bom. Pode perguntar. Você tem temperamento afável? Quem diz isso além de você? As pessoas que convivem comigo. Eu tenho um temperamento afável. E por quê? Porque eu entendo que no desenvolvimento dessa inteligência emocional, nós precisamos ter temperamento afável. Já precisamos brigar com todo mundo, por tudo quanto é coisa que você vê. Então, as pessoas que convivem comigo, mesmo tendo aqui, né, às vezes, momentos, né, de tensão no programa, ou acalorados na discussão, eu sou uma pessoa que me entendo como boa. Agora, como qualquer outra pessoa, tem o seu dia, tem a sua hora, ou está contente com uma coisa ou não está, isso é de cada um. Mas não desconto nas pessoas o que eu tenho de problema. Por exemplo, hoje eu recebi uma notícia péssima. Você conversando comigo não está sabendo disso. Sim. Se eu não te conto isso, você não fica sabendo. E qual foi sua reação? Não sobre a notícia, mas a sua reação. Olha, a sua inteligência. A minha reação foi o seguinte: tudo no tempo de Deus.
Deus sabe o que faz, sabe o que tira e sabe o que traz. Deus é bom o tempo todo. Deus sabe de todas as coisas. Então, se não for por isso, como é que eu estou aqui? Então é por Deus, é assim. Esta confiança tem a ver com a inteligência também. Porque dentro das habilidades socioemocionais também tem uma tabela, é a tabela periódica das virtudes. Tabela periódica das virtudes. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, é muito bacana a tabela periódica. Nós podemos falar disso com mais tranquilidade semana que vem, né? Podemos. Se você tiver interesse, os internautas também. E fala sobre todas essas habilidades. Fiz uma postagem ontem aqui no meu Instagram, eu não sei se você viu, mas estou dizendo o seguinte, olha, Deus nunca prometeu que seria fácil. Então não é para mim que será. Mas prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Sim. Então vamos confiar. Sim, confiar. Bom isso? Com toda certeza. A fé, Marcelo, ela também traz uma força muito grande a resiliência. A resiliência é uma capacidade socioemocional. É da inteligência emocional. Temos que ser resilientes. Sim, porque aguardar. Você vê, hoje a gente tem muita dificuldade de aguardar, sabe? Ser paciente. Esperar. Então, eu estive com a minha avó no hospital, para você ter uma noção. Eu falei, nossa, o que é ser paciente? Eu já tinha visto isso. Porque, nossa, parece que o tempo lá não passa. Você sabe, a sua esposa trabalha lá. Verdade. O tempo não passa. Eu olho e falo, nossa, passou 20 minutos dentro do hospital. Então, ser paciente veio realmente disso, o paciente. Então, é muito melhor ser paciente na vida do que ser paciente no hospital. Com toda certeza. Não tenha dúvida. E aí é que tá, eu sinto que, e aí eu vou falar sinto que, eu gosto de falar essa expressão, porque é aquilo, cada um tem sua percepção, que a vida realmente traz aquilo que a gente precisa para desenvolver as nossas habilidades. Sabe como se chama no mercado de trabalho, quando a gente vai fazer um currículo? Soft skill. Que são as habilidades soft, são as leves, aquelas que a gente tem. Você, por exemplo, para ser um bom radialista, né, você precisa ter algumas habilidades soft skills. Quais são as hard skills? Obviamente, você tem que ter uma dicção boa. Obviamente, você tem que ter conhecimento de fazer leitura e interpretação, tal. São as hard. Quais são as softs? E aí vai a paciência, a empatia, o respeito e outras mais. Então, inteligência emocional é fundamental para termos um dia mais leve. Não só um dia mais leve, mas a colocação no mercado de trabalho. A nossa amiga está sentada aí, por exemplo, como ela consegue vender o trabalho tão lindo, não é só por ser lindo, entende? Como ela consegue lidar com as clientes, cada uma vai falar uma coisa diferente. Como ela vai captar, isso é tudo soft skill. Eu vou ter que ter empatia, entender o momento da pessoa que está encomendando, né? A boneca, absorver críticas e melhorar com elas também, é isso? Tudo, Marcelo, está a serviço. Tudo está a serviço. Uma chuva está a serviço. Aí a pessoa fala, nossa, está chovendo, que o dia vai ser ruim. Não. Tá tudo Ou certo. então está calor demais, o dia vai ser ruim. Não, é gratidão. Faz parte. Não é? Vamos fazer sempre uma limonada, de repente, de um limão. Com toda certeza. Não é assim? Com toda certeza. Professora, que bom que você voltou nesta quarta. Hoje falamos sobre inteligência emocional. São conversas boas, leves, posso dizer softs? Soft. São conversas softs. Sim. Olha como ficou bonito, Janete. Conversas softs, conversas leves com hardwares, que são ferramentas para que a gente desenvolva uma conversa soft. Sim. Não é assim? E as ferramentas são os temas. Sim. Entrando na sua área, hein? Habilidade soft. Pois é. Isso. E na próxima quarta, caso você esteja com tempo disponível, com certeza, estaremos aqui à sua espera para falarmos de um outro tema importante também para o nosso dia a dia, para a saúde mental, para o autoconhecimento, para a meditação, expansão de consciência. Com certeza. Não é assim, estarei professora? com vocês, Marcelo. Muito obrigado por me receber. Tudo de bom, com todo esse carinho, com todo esse acolhimento, né? Essa abertura. Eu falo, é muito simples isso. Mas, às vezes, as pessoas não entendem. Eu falei isso ontem para o meu filho. É uma frase simples. O guarda-chuva e a mente só funciona se estiverem abertos. E aí tá lá chovendo, a pessoa tá com o guarda-chuva e não abre. Tem mais um, guarda-chuva, a mente e o
paraquedas. Se não Com tiver toda aberto, certeza. como é que vai funcionar? Não é assim? Marcelo, se a pessoa estiver disposta, estiver aberta, ela vai recebendo e vai acomodando da Com melhor certeza. maneira, né? Muito obrigada. Boa quarta, bom restante de semana, viu? Muito obrigada. Gratidão. Leonela Berigo, professora facilitadora, conversando ao vivo conosco.